Amém. Então vamos para a palavra. Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Amém. Vamos crer, né? Porque a palavra de Deus é aquela que nos alimenta, aquela que nos fortalece. A palavra de Deus é aquela que fala conosco. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura do primeiro versículo apenas. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No versículo 18, capítulo 18, versículo 1, diz assim: e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Amém? Vamos lá para agora Tiago capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a leitura que fizemos, obviamente o personagem aqui, humano, né? Porque o personagem central, único, é Deus, é o próprio Deus. Mas a pessoa humana aqui, o vaso aqui usado, quem foi? O profeta Elias, né? Bom, antes de entrar propriamente na palavra, eu gostaria de primeiro voltar aqui um pouco o tempo, para entendermos melhor o que estava acontecendo nos tempos de Elias. Meus amados, se nós voltarmos aqui à leitura, na Bíblia, você costuma ler a Bíblia? Tem que ler, né? Vamos voltar lá em Moisés. Moisés chega, né, atravessa o povo, traz o povo do Egito, atravessa o deserto, passa aquele povo para a mão de Josué. Josué se estabelece na terra prometida, né, e ali começa um governo. Foi distribuída ali as terras entre 12 tribos, né, e ali se estabelece um governo. E a forma de governo estabelecida ali é uma forma chamada de teocracia, né, o governo teocrático. Ou seja, o povo era conduzido ou governado por juízes, não era por reis, né? E isso durou 120 anos. Mas o povo começou a reivindicar, porque as nações vizinhas, eles tinham reis. Então eles queriam um rei para si também, e começaram a reivindicar. Então Deus concedeu o rei, e o primeiro rei daquele povo, o primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. Depois de Saul veio Davi. E quem assumiu o trono depois de Davi? Salomão. Muito bem. O reinado de Salomão, ele foi marcado, né, por grandes eventos, grandes construções. Na época já de Salomão, já não tinha mais guerras, né? Davi já tinha vencido todas as guerras, já tinham feito a paz. Então o reinado, né, de Salomão foi um reinado de paz, um reinado de muita prosperidade. Salomão construiu um templo, né, o templo de Salomão, né, com muito ouro, muita prata, né, uma coisa luxuosa, né? Diz a Bíblia que Salomão foi o homem mais
rico, né, do seu tempo, né, sobre a face da terra. Então, esbanjava ali riquezas, né, esbanjava ali coisas assim que nenhum outro rei tinha, Salomão tinha. Amém? Bom, mas aí Salomão, o tempo passa, né? Tudo na vida passa, né? A juventude passa, a beleza passa, a idade passa, e Salomão passou. Chegou os dias de Salomão, e Salomão morreu, né? Bom, e quando o rei morre, quem assume? O filho, né? Geralmente o filho mais velho, não é isso? Bom, Salomão morre, quem é que assume o reinado? Quem? Roboão, tá lá, eu gosto do Luquinha, que ele sabe tudo, né? É um teólogo, o Luquinhas. Roboão, ele assume o reinado. Mas aí, meus irmãos, você sabe que quando toda essa riqueza, tudo isso que havia, toda a prosperidade, ele não veio de graça. Salomão impôs ao reino, né, muitos impostos, duros impostos. E aí, com a morte dele, o povo, agora Roboão assume, e o povo então começa agora a reivindicar que fosse aliviado ali aqueles impostos, né, que viesse mais, uma coisa mais, né, que não fosse, o povo não fosse tão explorado, do jeito como foi explorado no tempo de Salomão. Começou uma revolta, começou o povo a reivindicar, começou ali a ter um tumulto. E Roboão, né, Roboão, ele então resolve consultar os seus conselheiros, né? Ele vai para um grupo e o grupo fala: não, Roboão, você tem que realmente baixar os impostos, você tem que realmente dar um alívio para o povo. Mas Roboão não gostou muito da ideia, não, e foi consultar um outro grupo. Esse grupo falou assim para Roboão: Roboão, o que esse povo está precisando é de uma mão mais pesada, você tem que botar mais imposto em cima deles, você tem que fazer uma cobrança maior, né? E Roboão gostou da ideia, né? É isso que eu vou fazer. E então atribuiu ao povo uma carga ainda maior. Aí teve uma revolta, aí estourou a revolta, né? Estourou a revolta. E aí o reino era um só. O reino era um só. Mas o reino, com essa revolta do povo, foi dividido. Eram quantas tribos mesmo de Israel? 12 tribos. E nessa divisão foram divididos entre o reino do norte e o reino do sul, né? No reino do norte, né, foram 10 tribos, se aliaram 10 tribos, e no reino do sul apenas 2, não é verdade? Apenas 2, né? Foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Amém? E claro, a tribo de Judá, Benjamim, ali quem que ficou como rei? Roboão. E do outro lado, no reino do norte, quem foi que se levantou lá? O tal do Jeroboão. Jeroboão I foi quem ficou governando, se levantou como rei, né, daquelas 10 tribos que se rebelaram, que se afastaram, que se separaram ali da tribo do norte, né? Ele assumiu. Mas aí, meus irmãos, começa um grande problema aqui, no reinado de Jeroboão I. Porque diz a palavra de Deus que Jeroboão, ele não foi um homem, né, de Deus. Jeroboão, ele foi um homem mau, um homem ímpio, um homem perverso, que andou fora dos caminhos de Deus, né? Roboão, ele para segurar, ou para reter o povo ali que estava com ele, as 10 tribos, para que esse povo não saísse de lá e fosse prestar culto lá em Jerusalém, o que o Roboão faz? Né? Que Jeroboão faz? Ele constrói o próprio templo, né? Ele institui ali os próprios sacerdotes. Mas ali Jeroboão ele faz um culto a Deus, mas começa a fazer um culto chamado um culto místico, porque ele começa a misturar ali com outras religiões pagãs, né? Ou seja, Jeroboão começa agora a se afastar plenamente, diretamente da presença de Deus. Jeroboão corrompeu o verdadeiro culto a Deus. Corrompeu, né? E o que é pior? Diz a palavra de Deus que o sucessor de Jeroboão fez a mesma coisa. O outro antecessor, a mesma coisa. E foram assim
19 reis, todos eles governaram de forma distante da presença de Deus, cultuaram a Deus de forma errada, fizeram alianças com outros deuses estranhos, trouxeram para si cultos idólatras. Amém? E isso durou, meus irmãos, bastante tempo. Foram 120 anos. Perdão, 209 anos. Bastante tempo, né? 2 séculos, 209 anos. Vamos lá. Jeroboão, ele reina por 22 anos. Seu sucessor foi seu filho, Nadab, que diz a palavra de Deus, fez o que era mal ao Senhor, reinou apenas 2 anos e foi assassinado. Assassinado por quem? Por um cara chamado Baasa. Esse Baasa reinou, que assassinou, né, o rei. Ele assassinou o rei e tomou o trono. Ele reinou por 24 anos, e diz a palavra de Deus, ele fez mal perante os olhos do Senhor. Ele morreu e seu filho assume o trono. E a história se repete. O seu filho fez mal perante os olhos do Senhor. Amém? Esse reinou por 2 anos e foi assassinado. Olha só a tristeza. Um reino que não andava segundo o propósito de Deus. Tirou o Deus vivo, Deus verdadeiro, o culto verdadeiro, instituiu outros cultos estranhos, fez outras alianças, e agora reino após reino, era tragédia após tragédia. O filho mata o pai, assume o trono, fica lá 7 dias, o povo se revolta, queima o palácio, ele se mata, amém? E aí assume um outro rei. Quem? Um tal de Onri, assume o governo, e esse transforma Samaria na capital. Daí vem os samaritanos, amém? No final de 209 anos, já vou concluir, no final de 209 anos, de todos esses reis, foram 19 ao total, 8 famílias diferentes, o reino do norte sofreu um ataque, pela própria permissão de Deus. Um ataque pelos assírios, que era o maior exército poderoso daquela época. Os assírios invadem ali o reino do norte, leva a cativeiro aquele povo, e os que ficaram ali, eles se acabam se misturando com outros povos ali, e ali cria uma mistura de raças, né? De cultura, de crenças. Houve ali uma grande mistura, e daí que surge aí os samaritanos. Os samaritanos, que era um povo que tinha origem judaica lá atrás, mas que houve essa mistura, amém? E é daí, nós nos lembramos daquela passagem, lá de Jesus, com a mulher samaritana. Ora, como é que você pode me pedir água, se os judeus não se comunicam com os samaritanos? Né? E outra pergunta que ela faz, depois que reconhece Jesus, né? Qual a pergunta que ela faz? Qual é o lugar de se adorar? Nossos pais dizem que é em Samaria, vocês dizem que é em Jerusalém. Onde que nós devemos adorar? Qual é o local que a gente deve adorar? Qual foi a resposta de Jesus? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade somente. Não importa se era em Samaria, não importa se era em Jerusalém, porque o verdadeiro adorador adora onde ele estiver, amém? O verdadeiro adorador não vem adorar só na igreja, o verdadeiro adorador adora, aleluia, em todo o tempo, na sua casa, no trabalho, no transporte. O verdadeiro adorador adora, aleluia, não importa onde. Quem acha que só pode adorar se for na igreja, não, meus irmãos.
A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. A sua vida precisa ser uma vida de verdadeiro adorador. Veja, Jesus disse, o verdadeiro adorador, porque tem falsos, né? Se ele disse que é o verdadeiro, porque tem um falso, né? Amém? Vamos lá, vamos voltar para cá. Então, meus irmãos, esse homem, ele reina por 12 anos, né? Morre e seu filho assume, e o seu filho se chama Acabe. Pronto, estamos chegando aqui em Elias, né? Então o pai de Acabe foi o Onri, né? Elias assume o trono. Acabe assume o trono, né? E Acabe, meus irmãos, foi tido como o pior rei de Israel. Acabe foi o pior rei de Israel. Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, que você já deve ter ouvido sobre essa mulher. Jezabel era uma assassina. Jezabel era uma feiticeira. Jezabel, aleluia, fazia de Acabe uma marionete, porque quem mandava era ela. Misericórdia. Ainda bem. Bom, Jezabel, meus irmãos, foi quem instituiu o culto a Baal. Ah, meu amor, vamos fazer esse negócio de Deus aí que vocês lá, que veio lá dos seus antepassados, deixa isso para trás, agora é Baal. Ah, tá bom, então vamos instituir o culto a Baal. Aleluia. Foi essa mulher que perseguiu e matou os profetas de Deus. Então Jezabel não era uma boa pessoa, né? Era o demônio encarnado. Era o demônio encarnado. Aleluia. Então é nesse cenário, é nessa situação, é nesse ambiente de crise moral, crise política, crise social, né? Crise sobre todos os aspectos, que Deus levanta um homem, amém? Chamado, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Elias. Deus não levanta um partido político, Deus não levanta um grupo religioso, Deus não levanta um grupo de soldados, rebelião, não. Deus levanta um homem chamado Elias. E a pergunta é: quem era esse Elias? Quem era esse Elias? No versículo 1 que nós fizemos a leitura, diz que então Elias, o tesbita. Quando fala o tesbita, está dizendo que ele era da cidade de Tisbé, que na verdade não era uma cidade, era um vilarejo, uma cidadezinha bem pequena, afastada, que não tinha influência política, não tinha influência econômica, uma cidadezinha que é um vilarejo qualquer. E diz mais, que Elias, ele não era uma pessoa notória, ou seja, não era uma pessoa importante, conhecida, né? Era um homem simples, um homem comum, um homem anônimo, amém? Mas Elias, meus irmãos, foi um homem escolhido por Deus, amém? Elias foi um homem que, apesar de ser desconhecido, que não tinha uma família rica, importante, um homem comum, um homem simples, foi o homem que Deus levantou para um tempo de crise, para um tempo nebuloso,
para um tempo em que precisava algo ser feito, amém? Louvado seja Deus. Muitas vezes é assim, alguém precisa se levantar para mudar uma situação. Deus sempre levanta alguém para mudar uma situação. Muitas vezes na família as coisas não estão bem, está uma bagunça, tem briga, tem discórdia, mas Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher para se colocar na brecha e mudar a situação. Esse reino estava destruído, esse reino estava perdido, aleluia, mas Deus amava esse reino e queria mudar a situação dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus não precisa de pessoas importantes, pessoas notórias, pessoas conhecidas, pessoas nobres para fazer a sua obra, não. Deus usa aqueles mais improváveis, amém? Se você acha que Deus não pode te usar, Deus pode te usar sim, viu? Se você acha que você é incapaz, não, você é incapaz, eu sou incapaz, mas quem capacita é o Senhor, amém? Louvado seja Deus. E é assim que a história nos ensina. É só pegar os exemplos. Moisés, Deus foi falar com Moisés, você vai lá falar com o faraó, você vai resgatar aquele povo, vai tirar aquele povo, vai conduzir aquele povo. Deus, eu nem falar direito eu falo, eu tenho problema de dicção, Deus se recusou. Mas Deus não é assim não, Moisés. Vai lá e fala que eu sou, te enviou, aleluia. Moisés, encorajado por Deus, foi e fez a obra completa para a glória do seu nome. Ele se sentia incapaz. Davi, quando foi escolhido, foi o menos provável, foi ou não foi? Davi tinha 6, 7 irmãos, me perdoe, agora não lembro, por volta disso. Irmãos fortes, altos, valentes, guerreiros, troncudos, né? O profeta foi lá na casa de Jessé. Qual foi o profeta mesmo? Samuel, eu gosto desse povo que lê Bíblia. Samuel foi lá, falou: olha, Deus falou que é um dos teus filhos, Jessé, que vai assumir o rei, porque Saul, ó, pisou na bola, está fora. Jessé traz os meninos, os marrudos, né? Olha para um, é esse? Não, esse não. É esse? Não, também não. É esse? Não, esse não, né? Passou todo, não. Mas Deus disse que é um dos teus filhos. Cadê? Está faltando alguém aqui, Jessé? Está faltando, Jessé? Tá, tem um Davi, mas Davi está lá tomando conta lá dos, né? Dos carneirinhos, das ovelhinhas. Não, Davi é um garotinho, é muito jovem, franzino. Traz ele aqui. E quando Davi chega, fala: é esse que Deus escolheu, é esse que vai ser o rei, aleluia. Não vou contar a história que você já sabe, mas ele é o mesmo, era o improvável, Deus escolheu. Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Isaías teve uma revelação de Deus, um sonho, e viu a glória de Deus, e anjos, e querubins. Você vai ver isso no capítulo 6 de Isaías, de Isaías mesmo. E aí, fala: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, né? Eu acho que ele falava palavrão, né? E vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Quem convive com o mundo também fala palavrão. Convive com uma pessoa que um monte de gente fala palavrão. Eu vou ser profeta, eu vou ser boca de Deus na terra, Deus. Deus manda um anjo, querubim, vai lá, toca nos lábios de Isaías, e aí Deus reflete, Deus transforma, e fala, pergunta para Isaías: e agora, Isaías, quem é que eu envio? Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. É assim que Deus faz. Aleluia. Jesus, certa feita, né, falaram de Jesus, que Jesus era o rei, o Messias, o enviado e tal. E de onde que é esse Jesus? Ele vem lá de Nazaré. De Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Não foi assim? Será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Sim, veio uma coisa boa de Nazaré, o carpinteiro. Aleluia! E esse mesmo que veio de Nazaré aqui está aqui nesta noite. Aleluia! Aleluia! O carpinteiro está aqui nesta noite. Aleluia! O carpinteiro de Nazaré, o nazareno. Louvado seja Deus. É o improvável, meus irmãos. É o improvável. Deus transforma, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é pela nossa influência, não, é Deus que faz a obra no coração de cada um, é o Senhor Deus, porque toda honra, toda glória é dele, para ele, aleluia, louvado seja Deus. No versículo 1, lemos assim, palavra de Elias: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ou seja, em outras palavras, vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, a quem eu temo, a quem eu obedeço, amém? A quem eu sou servo, aleluia. Então, o profeta ali, Elias, ele dá uma ordem, ele fala ali com uma autoridade para o rei. Que autoridade é essa? Perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva cairá ou haverá sobre a terra, até que, aleluia, venha a palavra do Senhor novamente, até que, aleluia, venha a palavra do Senhor novamente e autorize a chuva a cair sobre a terra, amém? Ele falou isso com autoridade. Ele chegou para o rei, uma pessoa que era anônima, que era de longe, ele já de cara enfrenta o rei, vai falar com o rei. Deus já dá um grande desafio para ele: você vai falar com o rei. E ele chega perante o rei e fala com autoridade: olha, nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele chegou com autoridade, falou com autoridade perante o rei. E por que esse homem falou com tanta autoridade, com tanta certeza perante o rei? Por quê? Você pode imaginar por quê? Porque ele era muito especial? Não, meus irmãos, ele falou com essa certeza, ele falou com toda essa autoridade, porque antes de falar com o rei da terra, ele já tinha falado com o rei dos reis. Antes de ter cara a cara com o rei da terra, ele já estava cara a cara em oração com o rei dos reis. Essa autoridade ele não ganhou ali de momento, não, ele já tinha herdado lá atrás, porque ele já buscava a presença do Senhor, amém? Então a autoridade é Deus que dá, aleluia, a autoridade é o Senhor que dá. Quando você ora, quando você busca, quando você crê, quando você persevera, aleluia, haverá poder nas suas palavras. Jesus disse: os sinais seguirão aqueles que creem. Então o que o Senhor fez lá no passado pode fazer nos dias de hoje. Elias, ele foi com autoridade falar com aquele rei, porque ele já tinha antecipadamente, uma conexão, uma ligação, um compromisso. Ele já tinha um elo forte ali com Deus, na oração, amém? Louvado seja Deus. E é por isso que ele tinha essa autoridade, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a autoridade, ela vem
de Deus. O poder vem de quem? De Deus. Mas esse poder, ele vem, ele passa através do seu vaso, através do seu servo, através da sua serva, pela oração. Tudo começa pela oração. Para que Elias, presta atenção, para que Elias chegasse diante do rei e falasse com autoridade, é porque ele estava revestido de oração lá atrás. Para você chegar e expulsar o demônio, anteriormente você precisa estar em oração, em jejum, consagração, senão o demônio vai zoar com você, que igual fizeram lá com aqueles, lá no, relatado lá, nos evangelhos, que aqueles homens que queriam expulsar os demônios, eu conheço Paulo, sei quem é Pedro, conheço todo mundo, sei quem é Jesus, e vocês quem são? Partiu por cima dele, rasgaram, deram um couro neles, e saíram envergonhados. Então a oração é o princípio de todas as coisas. O seu ministério só vai frutificar se você viver ou tiver uma vida de oração. A leitura, o estudo é necessário. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, você procura informação, é muito bom. Mas sem a oração não vai dar resultado. Porque a oração é que faz mover, aleluia, as mãos de Deus. A oração é que faz mover o poder de Deus. Amém? Se você tem um ministério e você quer ver frutos no ministério, comece a orar. Eu já estou orando, ore mais. Busque mais. Jejue mais. Se entregue mais. Amém? Porque através da oração é que vai produzir resultado. Através da oração é que vai haver resultado. Amém? E para finalizar, Elias, ele foi e falou com Acabe. E falou na autoridade. E a gente pode pensar da seguinte maneira: mas isso, Elias era uma pessoa especial. Elias foi ungido por Deus, não sei, recebeu algo especial de Deus. Elias, não sei, eu não posso me comparar a Elias. Diante de Elias, quem sou eu? Mas aí eu vou lá para Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, que diz assim: que Elias era um homem semelhante a nós. Em outras palavras, Elias era um comedor de arroz e feijão igual eu e você. Que Elias tinha dor de barriga igual eu e você. Que Elias não era perfeito, assim como eu não sou e você também não é. Que Elias, ele estava mesmo sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões que eu e você, amém? Que Elias estava sujeito às mesmas fraquezas que eu e você estamos sujeitos, amém? Que Elias não foi uma pessoa santa, não foi. Elias teve os seus deslizes. Elias, ele teve os seus momentos de fraquejos. Elias teve os seus momentos de duvidou do trabalhar de Deus, do agir de Deus, assim como eu e você muitas vezes duvidamos. Elias, ele se escondeu na caverna. Muitas vezes nós nos escondemos na caverna quando nos sentimos ameaçados, para fugir dos problemas, para fugir da dificuldade. Elias fugiu, se escondeu na caverna. Mas Deus era com Elias, amém? Assim como Deus é com você, mesmo na tua fraqueza. Assim como Deus também cuida de você, mesmo quando você fraqueja, quando você erra, quando você se desvia, quando você
se sente fraco, quando você se sente abatido, quando você não se sente mais forças para cultuar, para glorificar, Deus te ama da mesma forma, Deus cuida de você, amém? Elias se escondeu na caverna e Deus falou: isso aqui eu não quero mais negócio com ele não. Não foi assim. Foi lá, chamou, falou com Elias, falou ao coração de Elias, e Elias se levantou de novo. Assim como Deus também pode falar ao teu coração e te levantar na presença dele, amém? Nas horas difíceis, nas horas amargas, nas horas de dificuldade, nas horas que a gente muitas vezes, não, esse negócio não é para mim, não. Sim, esse negócio do reino de Deus é para você, sim. Deus te escolheu, Deus te chamou e Deus te quer na sua presença. Aleluia. Elias era um homem com as mesmas paixões, sujeito às mesmas paixões que nós. Diz que orou a Deus e por 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu. Sabe por que Elias fez isso? Porque o Deus de Baal, o culto a Baal era o culto da prosperidade, das riquezas. Então quando chovia, havia muita prosperidade no campo, haveria muita prosperidade ali na agricultura, na pecuária. Eles faziam cultos para cultuar, agradecer a Baal. Elias chegou e falou: cortou, não vai chover mais. Até que eu falei de novo, chova. E o Deus de Baal nessa foi envergonhado. Como todos os deuses, toda idolatria, tudo aquilo que é mentira, cai por terra, amém? Cai por terra. E ali, Baal foi envergonhado. E o Senhor Deus foi glorificado. Até que Elias orou de novo, e a chuva desceu, a terra produziu seu fruto, amém? E o Senhor Jesus foi glorificado. Aleluia. Eu concluo dizendo: sim, Elias foi um grande homem de Deus, como outros tantos foram grandes homens de Deus. Mas Deus, Ele levantou reis. Deus fez grandes coisas através de pessoas simples, pescadores. Fez grandes coisas através de pessoas cultas. Paulo era bastante culto, viu? Paulo. Então Deus, Ele usa o grande na terra, usa o pequeno. Pode usar qualquer um. E talvez Ele queira usar você para ser o Elias na tua casa, na tua família, para botar para correr todo o culto a Baal, e só o Senhor Deus for glorificado. E o que é o culto a Baal? Nos dias de hoje, é tudo aquilo que a gente vê, que recebe e dá graças, não ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Senhor que enviou aquele seu filho, o único filho, para morrer na cruz do Calvário, mas dá agradecimentos a deuses estranhos. Talvez Deus queira te levantar, para você seja o Elias, e fazer a diferença, para que o nome do Senhor, só o nome dele, seja glorificado, amém? E você e sua casa seja abençoada para a glória do nome do Senhor. Se você entendeu a palavra, dá um glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor.